Vocês lembram do caso daquele garoto, Raniel Pedro, de 10 anos? Vocês lembram? Aquele garotinho que saiu de casa no último dia 12 de maio e não chegou na aula de reforço e nem retornou para casa. E o seu corpinho foi encontrado no dia seguinte, no dia 13 de maio. Vocês lembram desse garotinho? Seu cadáver foi coberto com um pano e havia sido deixado entre uma calçada e um muro próximo a entulhos na rua Recanto do Sol, lá no Clima Bom. No último sábado, o caso Raniel completou 6 meses. Até agora, não se tem informações sobre o responsável pela morte desse garoto. Eu vou voltar ao vivo com Alan Garcia para a gente falar sobre essa situação. O inquérito que está na Delegacia de Homicídios ainda não foi concluído. Alan Garcia, o que está acontecendo? Tem alguma resposta que poderá vir? Em que pé está essa situação do inquérito? Você tem essas informações para nos atualizar? Oi, Wilson. Pois é, infelizmente, né, é um inquérito, é uma investigação que ainda não foi concluída. Querendo ou não, a família fica ansiosa, fica apreensiva, fica aquela angústia, né? Há uns 3 meses, mais ou menos, eu entrevistei o delegado responsável pelo caso e, na época, ele havia dito que na semana seguinte já traria o resultado e que a gente seria surpreendido com o resultado da investigação. Mas até agora a gente aguarda esse resultado. A Polícia Civil não traz nenhuma evolução, pelo menos não informa, né? Nenhuma evolução sobre as investigações. O inquérito está aqui na DHPP, né, na Delegacia de Homicídios. Ainda não chegou à Justiça. A produção do Fica Alerta até entrou em contato com a mãe do Raniel, que é a Patrícia, e ela disse as seguintes palavras, abre aspas: é uma tormenta que não passa nunca. Teve o filho assassinado. A polícia não consegue concluir esse inquérito, essa investigação. Portanto, fica a dúvida e a suspeita de quem matou o menino Raniel. E é claro que para a família, principalmente para a mãe, é uma dor que não vai passar nunca. Ela só quer conseguir fazer justiça, claro, né, que o suspeito de ter matado o filho dela fique preso. O menino Raniel desapareceu no dia 12 de maio, era uma quarta-feira de manhã. O corpo dele foi encontrado no mesmo bairro onde morava com a família, o Clima Bom. No dia seguinte, na quinta-feira pela manhã, chovia naquela quinta-feira, o corpo estava coberto, né? Então foi um dia muito triste para a família, para a sociedade também, que começou a acompanhar esse caso, inclusive aqui na TV Pajuçara. O corpo foi encontrado na quinta. Começaram as investigações, até suspeitaram do pai do menino, que mora no interior de Pernambuco, uma cidade no litoral sul de Pernambuco, mas o próprio secretário de Segurança, Alfredo Gaspar, descartou essa possibilidade. Quase 2 meses depois, o padrasto de Raniel, que se chama Vitor Oliveira, foi preso, mas não pelo caso. Nas investigações, a Polícia Civil descobriu que o padrasto de Raniel havia abusado de uma menina de 12 anos. E quem é essa menina? É a prima de Raniel. A menina relatou casos, inclusive mensagens, que o próprio Vitor, padrasto do Raniel, confessou ter mandado uma mensagem via WhatsApp para a criança de 12 anos, né, a convidando para ter uma relação sexual, mas que não aconteceu, e ele nega também, aproveitando, né, o assunto, ele nega ter assassinado o menino Raniel. Durante essas investigações foi preso também um homem, um mecânico, um borracheiro, que fica perto do local onde o corpo do Raniel foi encontrado. Por que esse homem também foi preso? Porque ali, na oficina dele, em um colchão, foi encontrado vestígios, né, de sêmen, né, de materiais biológicos que são encontrados em uma relação sexual. E preservativos também, além de brinquedos, ou seja, muitos indícios, né? Ele teria, no caso, estuprado outras 3 crianças. Raniel não entra nessa lista, pelo menos por enquanto, pelo menos a polícia não traz essa informação. Portanto, 2 homens estão presos. São prisões que aconteceram no decorrer da investigação para descobrir
quem matou o menino Raniel. O inquérito continua aqui na delegacia e claro que todos nós queremos saber quem matou o menino Raniel. Wilson Júnior, eu volto com você. Muito bem, Alain, bem feito uma sinopse do que é que aconteceu até o momento. E vejam, Alain, enquanto você fazia essa narrativa dos casos, né, dessas questões emblemáticas e bastante complicado a gente poder entender que o garoto Raniel estava cercado de situações complicadas. O mecânico, que já tinha denúncias, né, de abuso contra crianças, depois de 2 meses da morte do pequeno Raniel, o padrasto, que era um grande amigo de Raniel, porque os dois eram torcedores do mesmo time e tudo mais, acaba também sendo preso, não por esse crime até o momento, mas por outro crime de abuso de menor, porque a prima de Raniel, que Raniel tinha como uma irmã, os dois conversavam bastante. Vejam que essa questão do Raniel, que hoje, no último sábado, dia 13, completou 6 meses sem respostas, o caso do Raniel está cercado de histórias misteriosas, interessantes, né, com informações chegando, todos envolvidos com abusos. E é isso que a gente quer saber. Eu creio que nós estamos bem perto de trazer uma resposta, mas vamos aguardar que a polícia possa fazer esse pronunciamento. O que a gente mais quer é que seja feita justiça, tá? São vários fatos acontecendo depois da morte do menino, né, que acabou criando várias situações complicadas naquele mesmo entorno do local onde o garoto morava. Quem fez isso com esse menino de 10 anos? Um garoto feliz, com um futuro promissor, extremamente sociável, tranquilo, todo mundo da comunidade gostava dele. Quem teria feito uma maldade como essa? E depois de tudo ainda cobrir o corpinho. O que me leva, aí é uma concepção minha, de que é alguém próximo, que realmente quando você não tem nada a ver, você joga para lá e vai embora. Mas a pessoa fez questão de cobrir o corpinho do garoto. A polícia vai investigar. Alain, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Você volta daqui a pouquinho e vamos continuar acompanhando, para e passo, a questão do garoto. 6 meses do caso Raniel. Nós queremos uma resposta e nós vamos acompanhar de perto.